Em um dos meus vídeos eu comentei que encontrei o meu antigo PlayStation 2, e com ele vem muitos jogos antigos e nostalgia. Porém, com esse console tem um outro assunto que sempre me afeta: Yu-Gi-Oh! Os bons e velhos monstros de duelo. Isso foi uma febre absurda na minha infância, e eu sei que existe até hoje. Mas atualmente os jogos e as séries são tão diferentes que eu não consigo me conectar tão bem quanto me conectei quando criança. A fase de Yu-Gi-Oh! Que mais me afetou é e sempre será a GX. Por isso, voltei a jogar Tag Force Evolution e humilhar o coitado do Nova. Mas junto disso me deu uma vontade de assistir alguns episódios dos animes que eu via quando criança, principalmente o GX, que é a série de Yu-Gi-Oh! Que eu melhor acompanhei. Mas é impossível passar por tudo isso sem ter a vontade de assistir o Yugi roubando na série original. E foi assistindo alguns episódios aleatórios que eu percebi algo desconcertante. Assista essa cena. Mas não posso deixar passar pela chance de sair na frente. Tenho que arriscar e atacar. Eu coloco o Castor Guerreiro em modo de ataque. E ativo minha carta oculta, o Chifre Mágico do Unicórnio. Sua eletricidade fortalece o poder de espada, aumentando o poder de ataque do Castor Guerreiro em 700 pontos. Agora, ataque a Garota Arqueira! Você cometeu um erro grave, Yugi. Você ativou minha carta armadilha. Eu devia ter imaginado. As lágrimas da sereia. O que está acontecendo? Para seu azar, a carta Lágrimas da Sereia é ativada no momento em que uma carta oculta do adversário é posta em jogo. Ela bloqueia qualquer ataque do monstro adversário. O ataque elétrico do Castor Guerreiro volta para o Castor e faz com que seu poder de ataque retorne para seu valor original. Você percebeu algo de errado? Bom, tem mais de uma coisa errada na cena. Por exemplo, a armadilha que o Pegasus usa não funciona exatamente como ele fez. Todo mundo sabe que nessa época o jogo mal tinha regras. Essas cartas que apareciam no anime tinham um efeito necessário para a cena ficar legal. E tem várias versões na internet de qual seria o real efeito dessa armadilha aí. Mas não é esse o grande absurdo da cena, mas sim a carta que o Yugi jogou. Observe neste frame. Eu não falo japonês, mas eu acho difícil que esteja escrito Castor Guerreiro nesta carta. O termo seria longo demais para caber em tão poucos caracteres. Mas tem mais que isso. Observem a arte da carta e reparem o monstro animado em tela. Agora, comparem estas criaturas com um verdadeiro castor. Exatamente. Essa terrível mentira nos foi contada durante toda a nossa vida. Esse monstro de duelo, de fato, é um guerreiro, mas não é um castor. O rabo de waffle é a principal característica de um castor, mas o suposto castor guerreiro não apresenta isso. E fica pior quando analisamos o modelo 3D dessa criatura que está presente no jogo de PlayStation 1, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. A cauda do animal fica ainda mais evidente aqui. Logo, ele é uma fraude. Eu não consegui ficar sossegado. Eu decidi investigar mais a fundo. Talvez a tradução brasileira não tenha reconhecido corretamente a espécie do animal. Pode ser algo limitado ao nosso maravilhoso país. Mas foi aí que me deparei. Será que o mundo inteiro foi vítima de um golpe deste terrível roedor? O animal mais semelhante a um castor que possui este tipo de rabo seria o ratão do banhado, que tem como nome científico Myocastor coipus. De fato, tem a palavra castor no nome, mas não é um castor. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa espécie acabou ficando popularmente conhecida como nutria, não beaver, como está escrito na carta. Algo está terrivelmente errado com o nome dessa criatura. Seria o correto chamá-lo de ratão do banhado guerreiro? Ou teria esse ser um nome verdadeiro? Algo que o identifique e nos livre deste engano atormentador que as traduções cometeram? Foi quando me lembrei daquela imagem no anime, o nome em japonês. Aquelas letras não podem traduzir para um termo tão extenso. Talvez
exista uma esperança. Talvez uma outra língua consiga me entregar uma luz de esperança. Como coreano, esse jogo também foi traduzido para o coreano. Foi então que me deparei com... Luísa? Pera, como assim Luísa? Deve estar errado, como é que é o nome dele em japonês então? Luísa também? O tradutor do Google não é a coisa mais confiável do mundo. Como que se pronuncia essa palavra? ルイーズ、 Por exódia. É Luísa mesmo? Primeiro, não é um castor, mas sim um ratão do banhado. E agora eu tô descobrindo que é uma ratona. Mais um duro golpe. Tá, mas de onde é que surgiu isso? Luísa, castor? Nada faz sentido. Em uma pesquisa rápida, acabei descobrindo essa imagem aqui. É parte de um jogo de GameCube chamado Falsebound Kingdom. E pelo visto, mais monstros têm nomes por lá. Por exemplo, os 3 dragões brancos de olhos azuis. Eles se chamam Azrael, Ibris e Dibreral. Ao menos é o que esse usuário do Reddit aqui disse. Eu não fui atrás do jogo para confirmar, mas eu acredito nesse cara. Mas então essa palavra em japonês pode ser traduzida para Luiz, que por sua vez pode ser traduzida para português como Luísa, ou para Luiz mesmo, por mais que pareça muito com o nome feminino. Eu sei que existem homens com esse nome também, mas isso não explica o fato de não ser um castor. Em algum momento os tradutores olharam para essa carta chamada Luísa e resolveram que esse nome não era bom o bastante, e simplesmente chamaram de castor guerreiro, sem nem ao menos garantir se o animal era de fato um castor. Podia muito bem se chamar Rato Guerreiro, ia continuar sendo o melhor amigo do Soldado Pinguim. Isso se esse também não é um grande mentiroso e... Ah não, por favor, não. Brincadeira, é Soldado Pinguim mesmo. ペンギンソルジャー。 Se você curtiu esse surto, deixa um like aí pra me motivar. Não esquece de se inscrever no canal e continuar me acompanhando. E deixa nos comentários se você já conhecia essa farsa dentuça. Eu sou o Vico e até mais.